Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite para você, para vocês, queridos e queridas. São 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e o mundo mais uma edição número 31. Quem diria, hein? Do Conexão Tucum. Os assuntos mais importantes da atualidade sob o ponto de vista progressista. Agora, na página do Facebook do Na Raça da Paz, o Conexão Tucum, com Marcela Alencar, diretamente de Fortaleza, Patrícia Ribeiro, diretamente de Salvador, do Rio Vermelho, Hudson Rodrigues, diretamente do Distrito Federal de Samambaia, e este que vos falo, José Braga, também de Salvador, mas do bairro Imbuí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Conexão é o oferecimento da gente mesmo, que se prepara, se organiza, cria um card, um tema, tem ideias, reflete para vir aqui compartilhar com vocês, de alguma maneira, tornar isso um espaço de terapia, né? Porque de vez em quando chega aqui com a cabeça e com o coração tão angustiados, e aqui a gente tenta dar aquela aliviada, compartilhando ideia com os amigos e amigas. Bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem reprise no YouTube e outros conteúdos postados também no Instagram e Twitter, sempre no @na raça e na paz. O Conexão se inspira no simbolismo do Anel de Tucum, que representa o engajamento com causas sociais, como a justiça e igualdade para todos, a partir de uma mística. Também usam o Anel de Tucum pessoas que estão ligadas às causas sociais e acreditam em um mundo mais igualitário. Queria dar uma boa noite mais aos meus colegas de bancada. Boa noite, Paty. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Hudson. Como é que vocês estão? Oi, boa noite. Estamos aí sobrevivendo, né, gente? Cada dia com uma novidade diferente, mas estamos bem. Estamos vivos, estamos saudáveis, estamos em casa, podemos estar protegidas e protegidos, então estamos bem, na medida do possível. É o que eu falo sempre, Paty. Se a gente está com comida na mesa e se não estamos com ninguém internado na nossa família, a gente não tem do que reclamar, porque a gente já está melhor do que muita gente, né? Não perdi ninguém, então não tenho do que reclamar. Recentemente não perdi ninguém, tive uma tia internada semana passada, mas ela já teve alta. Então, não podemos reclamar, mas podemos reclamar, né? Refletir sobre esse governo e reclamar das atrocidades que a cada semana a gente vem aqui comentar. Eu acho que hoje a gente está engasgado depois de uma semana de paz e amor, uma semana dedicada aos povos originários, e aí a gente retorna aqui para literalmente sentar o sarrafo no governo Bolsonaro, porque hoje a pauta é essa, é descer e batendo nesse governo. Fala aí, Hudson, o que a gente vai aprontar hoje? Com o microfone desligado eu não falo, né? Porque não querem que a gente fale mesmo, né? Mas a questão, boa noite, galera, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você está assistindo isso, porque a ideia hoje é realmente sentar a língua, o sarrafo e todas as formas de denúncia que nós tivermos condição de fazer contra esse tempo louco que vivenciamos, né? Com todo respeito aos conceitos ligados à saúde, mas para não tratar para não fazer nenhuma alusão aos problemas mentais, mas todas as loucuras que a gente vê acontecer vão ficando cada vez maiores, né? E a nossa ideia hoje é realmente resgatar isso e colocar luz sobre essas coisas absurdas que têm acontecido nos últimos dias, mas também luz sobre algumas coisas que não aparecem, né? Como, por exemplo, me dói na alma escutar na rádio da maior organização de comunicação do Brasil, os jornalistas falando mal do governo que eles ajudaram a eleger. Passa o dia inteiro falando mal.
né? Me dói na alma ver aquele comentarista político que tem um bigodinho assim diferente, que assina com o sobrenome Pereira, fazer toda uma análise de como o STF está errado para esse absurdo cancelamento do julgamento do Lula, né? Então, tem muita coisa que não tem luz. Está tendo luz somente sobre os desmandos do governo federal, mas a gente precisa botar a luz também sobre quem colocou esse cara lá, porque esse povo está querendo passar despercebido na história. É isso, gente. A gente vai trazer um pouco o card que a gente preparou para essa semana. Vocês vão me dar licença, gente? Eu vou tentar dar um destaque aos nossos cards agora, essas semanas, porque eu acredito que eles trazem, né, uma ideia básica do que a gente vai tentar debater e a gente valida também, né, essa nossa proposta de visualizar esses conteúdos. Deixa eu ver só se eu já estou com ele aqui disponível. Tá disponível. Então, vocês estão vendo aí, Brasil de CPF cancelado é o tema do nosso Conexão Tucum na noite de hoje, e ao lado um pequeno subtítulo: milícia, corrupção, negacionismo, incompetência, conluio com o judiciário, fake news, extrativismo ilegal, hashtag CPF cancelado. E a imagem, né, do Bolsonaro, isso é uma charge do, como é que é o nome do chargista? Nardo Mota. Nardo Mota desenhou aí o Bolsonaro com uma espécie de, como é que chama? É fazedor de bolinha? Como é que é o nome disso aí, gente? Alguém lembra? Se vocês tiverem infância, eu não tive bolinha infância. De sabão. Bolinha de sabão, Eu digo mais o nome do bicho do... Não, é um soprador de bolinha de sabão. Canudo, fazer com canudo. Eu não tinha esse Pronto, também, canudo também. Então vamos botar o nome desse negócio de canudo. Meu brinquedo tinha um nome. Seu nome é? Canudo de bolinha de sabão. Vamos botar canudo de bolinha de sabão. Aí ele está espalhando aí o coronavírus de forma intencional, aí por onde ele passa. Foi uma charge bastante interessante e que a gente usou aí, está dando aqui o crédito para o Nardo Mota da charge que ele criou. E a gente quer discutir isso, gente, um pouco de reflexão, não é só uma perspectiva raivosa, a gente, claro, está indignado, mas a nossa perspectiva é pensar sobre isso e mobilizar nossa racionalidade sobre isso, de maneira que a gente também se fortaleça uns aos outros. Então, queria, talvez, quem a gente não combinou antes, né, mas quem gostaria de começar, então, tratando dessas pautas todas aí que a gente pode falar sobre o guarda-chuva do Brasil de CPF cancelado. Se vocês quiserem, a gente pode começar com essa expressão, né? Como é isso de CPF cancelado? Até o próprio Hudson perguntava para a gente. Marcelo pode começar, não sei? Então, CPF cancelado, como a gente discutiu lá no nosso microgrupo, é justamente uma gíria, um jargão utilizado pela milícia para falar das pessoas que foram abatidas ou morreram, né? Trata do CPF cancelado. E, recentemente, a gente viu uma imagem do presidente, junto com seus comparsas, segurando um cartaz que era um CPF escrito cancelado. Essa imagem circulou nas redes sociais, no mesmo dia que a gente estava beirando 390 mil mortos, né, pela Covid. E eles estavam todos rindo, alguns sem máscara. É uma coisa bem emblemática do que é o governo Bolsonaro. Oi? Estavam todos sem máscara na foto, eu acho. Não, tinha gente com máscara. Deles, né? Tinha gente com máscara e tinha muita gente sem máscara também. Mas o interessante é que a foto é muito emblemática, como muitas coisas que são feitas dentro do governo Bolsonaro. A imagem, a estética, ela fala muito,
né? A estética quer dizer muita coisa, muito mais às vezes do que até é dito efetivamente. Então a gente tem ali uma imagem de um presidente junto com algumas pessoas do alto escalão do governo segurando um CPF cancelado na cidade, se eu não me engano ele estava em Manaus no dia, na cidade que recentemente mais sofreu por conta da Covid, né? E ele debochando, rindo, e a imagem maravilhosa. Como eu disse, tem gente com máscara, né? Mas a maioria sem máscara. Esse é o apresentador Siqueira Júnior, que inclusive teve Covid, passou por alguns perrengues aí na doença. Entrevistou o presidente e essa foto foi tirada nos bastidores. Uma entrevista, assim, horrenda, como todo o pronunciamento do Bolsonaro, e, enfim, recomprovando e evidenciando, e para quem ainda não entendeu, que grupo o presidente se vincula, a que tipo de gente, com que tipo de gente ele compactua, né? Que tipo de jargões ele reproduz, que tipo de postura ele quer demonstrar ao público, ao grande público, porque o presidente, ele não está liderando só a milícia lá do Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, ele é presidente de um país inteiro, e um país que está afogando, na verdade não, um país que está morrendo por falta de ar. Então, a gente não tem como ver uma imagem dessa e não se indignar, né? Porque eu olho e eu só penso na voz do Gil, do BBB, dizendo assim, o Brasil tá lascado. É só isso que eu penso, porque assim, não tem escapatória, com um presidente desse, não tem para onde a gente correr. E cada vez mais isso se confirma em cada palavra, em cada ato, em cada gesto, em cada pronunciamento público, em cada decisão que ele toma, isso fica muito mais evidente. O que tem de razoável é uma miséria perto da desgraceira que ele está fazendo como disseminador e propagador não só da epidemia, da pandemia, mas também da crise econômica, sanitária, humanitária, Marcelo, saúde mental, enfim, vai. Marcelo e bancada. É porque, assim, eu me inquietei um pouquinho essa semana, porque eu percebi em alguns grupos, né, de WhatsApp, de amigos mesmo, né, que talvez essa foto ela foi naturalizada. Isso é uma percepção, né, ainda requer algum tipo de, vamos dizer, aprofundamento investigativo, mas a minha percepção é que foi tomada de uma forma um pouco naturalizada, mesmo com a informação de que CPF cancelado é uma gíria da milícia, uma gíria de miliciano. CPF cancelado é CPF cancelado de um juiz que foi assassinado porque perseguia a milícia, ou de uma vereadora assassinada porque perseguia a milícia, ou combatia a milícia, enfim. Policiais honestos que não compactavam com as milícias e também são executados. A gente está falando de execuções, né? E eu queria levantar para a bancada um pouco essa ideia não tanto do radicalismo desse grupo, né, que está na foto. Eu queria levantar para vocês se nós, que aqui estamos refletindo sobre esse acontecimento, se é possível, de forma razoável, considerar que porque nós criticamos isso, apontamos isso como uma extrema-direita, se nós podemos ser considerados um outro extremo, porque a gente está criticando isso, porque isso me deixou um pouquinho incomodado, né? Ou seja, você não naturalizar essa foto, né, e esses gestos, etc., esse linguajar, é como se você fosse, só porque você é contra ele, então você é da outro extremo. Não, gente, eu não sou do extremo, não. E eu queria levantar essa bola, porque isso realmente me deixou pensativo, reflexivo. Repito, isso requer um pouquinho mais de investigação, de aprofundamento, mas a impressão que me deu foi essa, de que o fato de eu ter colocado a informação de que isso era linguajar de miliciano, de execução de inimigos da milícia,
já me colocavam no lugar de que eu era o outro extremo. Porra! Me digam o que vocês acham. Oi, posso ir? Eu fico pensando nessa polarização que a gente vive há muito tempo, né? Então, se você não tá com esse grupo, você tá no outro extremo. E eu fico feliz que a gente está no outro extremo. Eu fico bem satisfeita, porque não me representa, né? É uma política, são ações que não me representam e que não representam a minha tudo o que me atravessa. E aí fico pensando o quanto a gente ainda. Eu todo domingo aqui no Rio Vermelho tem carreata. E eu estava falando com uma amiga ontem, assim, eu não entendo como as pessoas ainda conseguem levantar a bandeira de um governo que é genocida, que são 390 mil mortes e que o mundo inteiro sabe que se a gente tivesse uma política pública mais qualificada, a gente não estaria nesse momento, né? O SUS ele tem a capacidade de vacinar uma quantidade gigantesca por dia, a gente já poderia ter vacinado boa parte da nossa população, e infelizmente a gente não tem uma política que olhe para o povo. Então eu acho que nós estarmos do outro lado, isso só nos qualifica, pelo menos para mim e para o meu olhar e para o meu grupo, isso só nos leva para um outro lugar. E aí é muito interessante porque hoje a minha mãe estava mexendo no YouTube e começou a assistir uma entrevista do Jô Soares que ele deu há muitos anos atrás. Acho que nem tinha entrado ainda esse governo miliciano. E ele contando, né, dos fatos que ele vivenciou durante a ditadura militar. E aí, eu acho que foi bem no período que estava para entrar esse governo, né? E ele contando assim que não é possível uma população que vivenciou, que nós vivenciamos, legitimamente escolher um presidente que já durante o processo eleitoral ele já falava, ele já demonstrava que esse governo ia ser um governo golpista, que ia ser um governo repleto de militares, e que a gente viveria a iminência, sim, de viver uma ditadura, né? E a gente está vivendo, então, assim, me apavora que ainda tem essa polarização, porque eu quero estar do outro polo sempre. E eu fico muito feliz e vou seguir no polo, que é o polo daqueles e daquelas que precisam sobreviver e viver com dignidade, que não é o que o nosso representante faz, nem a turma dele. Audição. Eu acho interessante isso que você fala. Gosto muito desse eco da Patrícia, né? Que se está polarizado, eu não sei, mas é muito bom saber que te reconhecem como o outro extremo, né? É muito interessante você ser reconhecido como outro extremo, porque se você imagina um rio e você está separado por um rio, então aquela outra margem não toca em você, né? Então, eu acho isso uma primeira coisa que é importante a gente perceber aqui. Agora, tem algo nessa crítica que fazem, que te fazem aí, me fazem, né? Que diz mais sobre a forma como a pessoa olha o momento atual, que é uma das coisas que eu anotei para hoje, que assim, é o que mais tem me incomodado, e a Patrícia falando aí das carreatas e tal, né? É você perceber como que as pessoas continuam numa eu não sei se existe essa expressão, mas uma letargia social de que elas não conseguem sair daquele cenário da camisa de time para avançar para uma análise dos dados sociais. Não consegue sair disso, né? E essa fala me reporta de imediato a isso, sabe, Braga? Deixa eu só falar, porque essa é um pouco do meu intuito, né? É porque já faz essa associação com torcida de futebol. Quer dizer, você traz uma informação, né?
Você dá... Porque quando você traz uma informação, ela é generalista, como CPF cancelado, não, é só pessoas que morreram, não é só pessoas que morreram, é um jargão miliciano de execução de inimigos da milícia, tem um detalhamento importantíssimo para te entender essa informação. Então, quando você traz a informação sobre isso, e aí você, como você citou, você é percebido como outro extremo, e também já jogado numa sacola de virou torcida de futebol, virou, né? E não é isso, velho. Não Sinceramente. Sabe, assim, para nós aí da área da religião, os símbolos falam muito, né? E o que essa direita que está no poder, e não só no poder aqui no Brasil, mas essa direita que arquitetou a chegada desse tipo de gente ao poder no Brasil, eles conseguiram perceber como que dialogava por meio de simbologias, e simbologias que geram uma identificação e adesão em massa. Isso é muito forte. A pessoa, se você perguntar para um católico, para um evangélico, para um espírita, o que ele acha dessa foto, ele não vai analisar a morte. Ele vai analisar somente o símbolo. Um grupo de homens que está fazendo uma brincadeira. É isso que a imagem faz. Ele não consegue. Conseguir, ele consegue. Mas assim, ele está tão neutralizado na forma de pensar que não vai conseguir, não vai olhar para essa foto e fazer um mínimo de crítica, que é pensar que a pessoa que tem o CPF cancelado está fazendo uma brincadeira com a morte. Então, essa crítica mínima, né? Que passa... Tem um contexto, né, que o Marcelo lembrou. A gente está chegando a quase 400 mil pessoas. Então, assim... Mas, Braga, passa pela questão da naturalização da morte, que a gente conversou nos programas há 3-4 semanas aqui. E aí que minha esposa me corrigia, não é a naturalização da morte, mas a banalização da vida. Que quando a vida está banal, tudo aquilo que ofende vale. Certo. Uma coisa que... É isso, eu queria realmente ainda continuar um pouquinho nessa ideia de a gente ser percebido dessa forma e também de jogarem tudo como se fosse lógica de torcida de futebol. Isso, de fato, isso me incomoda mais, né? Como o Paty falou, ser percebido como outro polo, e aqui há uma questão que me parece que precisa ser falado por mais pessoas. Eu aprendi isso com o Luciano Santos, que é meu orientador lá na UNEB. Ele foi convidado para uma banca na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, e ele teria que falar sobre a questão da polarização. E a pessoa que convidou ele disse que, enfim, na ementa, digamos assim, da fala dele, trouxe a perspectiva de polarização como uma perspectiva negativa. Era ruim a polarização, era essa um pouco a ideia central da fala dele. E ele, percebeu, aceitou e foi fazer a palestra, mas o que ele começou dizendo não sei se exatamente foi essa frase, mas ele começou dizendo o seguinte: graças a Deus nós temos polarização, porque a polarização é o sinal de que ainda há algum resquício de democracia nesse país. O contrário disso é o totalitarismo, é a imposição, a hegemonização do pensamento único. Se existem polos que pensam diferentes, sinal de que ainda estamos no regime democrático. E pronto, a partir daí ele descascou, né, a perspectiva negativista ou pessimista de uma sociedade polarizada e passou, na verdade, um pouco essa coisa dar nitidez ao conceito, dar nitidez ao que a gente está enxergando. O que a gente está enxergando numa sociedade polarizada, na verdade, é a tentativa de uma porção desse espectro político, dessa sociedade, que quer calar, invisibilizar, excluir, matar aqueles que não fazem parte desse modelo cidadão de bem, né, que é a representação do bolsonarismo. Então, assim, é a tentativa de imposição do pensamento totalitário. E aí tem eugenia, tem racismo, tem homofobia, tudo isso está envolvido
nessa lógica. E eu fiquei muito feliz com essa fala, porque foi algo que, na minha cabeça, no meu coração, realmente me angustiava, né? Mas o que é aquela coisa, você vê a realidade, você está vendo que ela é problemática, mas você não consegue aceitar, não é aceitar, mas assim, aquela resposta, não, a gente tem que despolarizar. Essa não era uma resposta que me deixava, não é nem intelectualmente, não, porque eu não tinha essa compreensão cognitiva. Era intuitivamente tranquilo. Eu não conseguia ter essa intuição. Não, vamos despolarizar. Quando a gente despolarizar, as coisas vão ficar mais amenas e a gente vai conseguir caminhar enquanto país. E essa questão realmente intuitivamente não me calava o coração. E a saúde, Paty. Obrigada. E essa perspectiva me parece interessante da gente poder explorar, porque eu tenho muita dificuldade de colocar uma informação sobre, por exemplo, essa foto que a gente estava aqui publicando e naquele momento ser percebido como outro extremo, apesar de que, e aí é uma outra coisa, viu, gente? Também ser percebido com qualquer outro polo que não seja o bolsonarismo, para mim está de boa. já é menos mal. Mas eu também não sei se é muito precipitado ou perigoso a gente... É que entre um polo e outro existe uma diversidade de coisas também, né? Isso. Tem um gradiente, nuance. né, O que eu ia falar, Braga, o problema não é a polarização em si. O problema é a generalização que a polarização causa. Então, assim, a gente que está desse lado de cá, e eu vou dizer o que é o lado de cá. Na minha concepção, a gente tem aqui, lógico, um espectro de posicionamentos políticos entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Nós temos, antes da extrema-direita, nós temos uma direita radical, nós temos uma direita, uma centro-direita, o centro, centro-esquerda, esquerda, esquerda radical e extrema-esquerda. Então, assim, nós temos um leque aí que, às vezes, ainda tem coisa entre esses que eu citei, né? Gradiente de cores. Entre eles. Exato. Mas do lado de cá, tá todo mundo que está dentro do espectro democrático. Você tem um neoliberal, é dentro do espectro democrático. Tem gente que acredita que, enfim, um Estado mínimo, um Estado menor, é uma forma de fazer com que as pessoas cresçam, evoluam, o país, enfim, desenvolva, né? Melhor IDH, whatever. E do lado de lá, que eu digo lado de lá, é um lado que não é um espectro democrático, é um lado que tende a um autoritarismo. Então, para todo mundo que está do lado de cá, a gente consegue entender, por exemplo, que um Dória é um cara de direita, mas ele não é um ditador. A gente consegue olhar para o Luciano Huck e discordar completamente da plataforma política dele e do assistencialismo que ele prega e entender que ele não é um cara autoritário. A gente consegue olhar para o Ciro Gomes e entender que ele tem muito mais em comum com o que a gente pensa do que a gente diverge. Eu consigo olhar para o Lula, para o Boulos, para a Marina, até para o Amoedo, e entender assim, nossa, esse pessoal aqui dá para a gente debater porque a gente está falando de coisas racionais, vai ter fundamento, vai ter argumento para discussão democrática. Discussão não é briga, gente, discussão é debate, é conversa, é troca de ideias. Então, assim, esse lado de cá consegue analisar, discutir, debater, evoluir no debate, propor acordos, um cede, o outro cede. Enfim, existe aqui dentro um amálgama de vertentes, enfim, democráticas. Do lado de lá, que é o lado bolsonarista, no nosso caso em particular do Brasil, mas tem outros expoentes, outras figuras no mundo, a gente vê uma galera que é assim, se você não concorda comigo, você é comunista. Não existe outra opção. Então a ONU, a OMS, os empresários, a mulher lá da Magalu, enfim, todo mundo é comunista, porque não concorda com as teorias altamente conspiratórias que eles têm. E
e se você não concorda, você é comunista, você é radical, você é extremista. Hoje mesmo eu ouvi aqui num grupo, uma colega colocou uma figurinha comparando a divergência com frutas. E aí a figurinha era o seguinte: antigamente era assim, eu gosto de maçã. É mesmo? Eu gosto de banana. Legal, acabou. Aí hoje em dia, como é que é? Eu gosto de maçã. Mas por que você está oprimindo as bananas? Por que você está discriminando as bananas? Aí eu falei assim, olha, e aí eu comentei sobre a figurinha. Eu acho muito infantil e até acho infantil e acho até, eu não lembro o adjetivo que eu utilizei. Você comparar discussões sobre preconceito, gênero, raça, discriminação, mortes. Como se fosse opinião. A gosto, a gosto, a frutas. A maçã do que banana. É isso que eu fico indignado também. Não, aí um bolsominion do grupo comentou assim, não, é essa menina que postou essa imagem, botou um bonequinho dando uma flor. Aí outra pessoa veio embaixo e comentou assim, muito bem, fulaninha, é assim que a gente responde a esses extremistas odiosos. Eu sou a extremista odiosa, porque eu apontei que ali não se sustentava, gente. Então, assim, o problema não é a polarização em si. Amiga. Tamo junto. O problema não é a polarização. A polarização é saudável, é salutar que a gente tenha diferentes espectros e diferentes visões para a gente tentar abranger o maior número de pessoas possível. E isso é normal, isso é democrático. A gente vai ter que lidar, vai ter que abrir mão, vai continuar batendo. Uma coisa maravilhosa que a gente teve na semana passada, o Camões falando, é justamente isso. A gente tem que continuar usando a pena, continuar usando a caneta para ir atrás. E isso é democrático, utilizar os artifícios legais, institucionais, para tentar obter aquela política pública que a gente almeja. Ok, isso tudo é legal. Agora, quando o outro interlocutor, quando o nosso debatedor, né, o nosso opositor, ele quer dizimar, quando ele quer exterminar, quando ele quer calar, quando ele quer extirpar, aí não é democrático. A gente não está falando de um jogo democrático, a gente está falando de do autoritarismo, né? Uma ditadura. Marcelo, nisso aí que você fala, tem uma questão assim que eu fico pensando muito forte, muito séria hoje em dia, que na verdade a sociedade brasileira não aceita a diversidade. Isso nós já sabíamos. E aí, o que esse tempo revelou? Que não aceita o pensamento diverso. Então, é uma sociedade constituída acreditando que vai fazer as pessoas, que o legal é todo mundo pensar igual. Sabe aquela imagem da linha de produção da Revolução Industrial que a gente estuda na escola, aquela coisa denunciada no clipe The Wall, que todo mundo é igualzinho? Parece que a sociedade brasileira quer aquilo, porque quando você tem qualquer tipo de divergência, o divergente é o chato, é o antipático, é isso, é aquilo, né? Vou exemplificar com outra coisa que nem é do campo da política. Eu sou isso aí tudinho. Observe, mas é porque você fez um Instagram que se chama Opiniosa, aí facilita também. Observem, quando conversar com as pessoas aí da faixa dos 40 anos, como é que é o olhar deles para as crianças e os adolescentes, num olhar quanto à necessidade de justificar mais, né? Você tem filho, adolescente, sabe disso, Paty trabalha na escola, Braga também tem filho e vê isso acontecer. Quando você vai fazer ou falar alguma coisa com o adolescente, com a criança, não basta você dizer para ela sim ou não, não basta você dizer faça ou não faça, você tem que estar sempre explicando. Os adultos hoje, e é o tempo inteiro a gente escutando, mas no tempo do meu pai bastava um olhar. No tempo do meu pai, se falasse não sei o quê, não precisava de mais nada, né? E se reportando a quem?
a ele, adolescente ou criança, extremamente obediente ao olhar do pai. Só que essa pessoa não fala que ele é que está certo. Ele, olha só como é, assim, perspicaz a estratégia para ele se colocar no lugar do politicamente correto. Ele diz que o olhar do pai era tão bom que fazia as coisas acontecerem, mas que, na verdade, quem está certo é ele. E aí, hoje, o que esse adulto não admite? Não admite a discordância. Porque ele foi ensinado na cabeça dele, ele foi ensinado a aceitar sempre a visão que tinha que seguir uma visão certa, né? E nisso, assim, parece uma coisa sem simples, questionar, aceitar sem questionar nada. o que é uma grande mentira. É uma grande mentira. Eu falei esses dias na sala dos professores da escola que eu trabalho. Eu falei, gente, quando eu escuto vocês falando isso, parece que a década de 80 rock and roll não aconteceu aqui em Brasília. Parece que a década de 80 do rock, de quem vestia camisa ao contrário, que é a minha geração, de quem trouxe para o Brasil a ideia de usar calça jeans rasgada, parece que não foi a gente que viveu. E eu perguntei para um colega, quando você vestiu calça jeans rasgada, porque ele gosta de rock, e assim, é natural da época das tribos do rock. Se ele viveu a adolescência na década de 80 aqui em Brasília e era do rock, e ele não vestiu calça jeans, então ele está mentindo, ele não era do rock. Então ele não rasgou a roupa, ele não era do rock, porque ele não seria aceito naquele grupo. Percebe? Aí eu falei, você não vestiu calça rasgada ou tua mãe concordava com a calça rasgada? Aí eu sou chato. Porque nesse momento eu mostrei para o amigo que ele está fazendo uma narrativa que é criar uma história fantasiosa de uma realidade que não existiu. Como se fosse possível conviver as pessoas sempre na mesma sintonia e pensando as mesmas coisas. Nossa, Vou passar para a Paty, só para lembrar, dar boa noite para a Vitória Cristina, Ana Cristina Bergalo, para a Ivana, Gil, Edith Freire. Tudo bom, gente? Bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por estarem conosco nesse bate-papo. Se quiserem, podem curtir, comentar. Comentem aqui, coloquem sua opinião. Jorge Miranda, tudo bom, querido? Um saudosismo que não existe, saudade do que não viveu. Pois é, Jorginho. E aí a gente vai colocando aqui... Meu Neymar, né? Saudade do que ainda não viveu. A gente vai colocando aqui para alimentar, né, a discussão, o debate, esses comentários como o de Jorge. E aí vocês também podem compartilhar, colocar um link aí no WhatsApp de vocês, do Telegram de vocês, seus amigos, das redes sociais de vocês. Quero mandar aqui um abraço para o querido Mark de Cooper, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Paty, você com a palavra, amiga. Oi, eu adoro quando vocês trazem assim, porque eu fiquei viajando na fala de Marcele, fiquei pensando em consonância com a fala de Hudson, né? A gente sempre acha que a gente está vivendo o pior momento, né? Que é um momento mais crítico e que o Brasil, realmente, o Brasil não é uma sociedade que leva em consideração a diversidade. E eu acho que, como outras tantas, né? As crianças hoje em dia elas têm nos ensinado muito, assim, a questionar mesmo e nos levam a uma reflexão de lugar, né? Bom, então por que não pode? Não pode por quê? A educação política ela não existe. A gente nunca é incentivado, e nós como educadores aqui, educadoras, né? E Marcele da área da justiça, né? A gente sabe que a reflexão é o que nos faz não aceitar muitas coisas, né? É a gente questionar os modelos que estão impostos para a gente. E isso, tanto nas famílias quanto nos espaços de socialização, não é incentivado. Né? A gente não é incentivado a entender essa polaridade como algo que é natural e que deve ser, sim, cada vez mais preservado, né? Como falou o professor Luciano, assim, isso que é interessante, porque a democracia ela nos traz exatamente essa possibilidade das diferenças poderem dialogar. Eu acho que a gente vive um momento em que a gente não consegue dialogar. A grande questão é essa, então tudo que vem do outro parece o tempo inteiro um ataque.
né? Eu não aceito. E aí eu vou para um outro lado, que é o lado da infantilização dos debates, porque eu não dou conta de fazer esse debate. Porque eu não tenho argumentos, eu não tenho instrumentos para fazer essa reflexão. Então eu vou botar para um outro espaço, que é um espaço da ridicularização, que é o que o presidente faz o tempo inteiro, é o cala a boca, contigo eu não vou conversar, é você menosprezar o outro. E aí, ao mesmo tempo que a gente vive uma sociedade, né, o Brasil, ele é uma sociedade que é hipócrita pra caramba, que é a que valoriza a família, né, e o conceito da família de bem, mas que no carnaval a gente vê tanta gente de bem botando as asinhas para fora, assim, a gente vê tanta coisa e ali pode. Naquele momento pode, né? Existem momentos em que eu posso me soltar, que os machistas se vestem de mulher, que ridicularizam, né? Que a sociedade aceita que as mulheres mostrem seus peitos na rua, né? Que a gente ande com o mínimo de roupa possível. Aí vale, né? E vale tantas coisas. E aí tá nesse... A gente entrou num campo de que a gente não sabe. A gente não sabe escolher politicamente. A gente acha que sempre tem alguém que vai nos salvar, né? E ao mesmo tempo é uma salvação que nos coloca nesse lugar que era o olhar do pai, né? Nossa. Então, assim, eu não questiono, porque essa pessoa é a autoridade, e se ele me olhou dessa forma, é porque eu realmente tenho que baixar a voz e aceitar. A minha geração já foi, né? Já fez essa transformação, a geração que está chegando, então, aí, muito mais. Mas isso passa por conhecimento, isso passa exatamente por esses tensionamentos que são necessários e que realmente não são incentivados, né? A gente, cada vez mais, se você entra em conflito, você apanha, você, né? A gente vê qual é. Hoje eu estava vendo uma reportagem da forma com que, não é nem a polícia, que era a Guarda Municipal aqui em Salvador atuando. As autoridades, elas não podem ser em nenhum momento questionadas que elas partem para a violência. A gente tem visto isso no mundo inteiro, né? O crescimento da violência, talvez, não sei se cresceu, na verdade, talvez agora esteja sendo mais noticiado, talvez seja isso. Mas a gente está questionando, né? E o que é considerado por alguns mimimi, hoje por outros é considerado ensinamentos e plataformas de luta. Então, realmente, eu acho que a gente está num momento de repensar de que forma a gente dialoga. Porque esse diálogo que a gente faz de minimizar as dores e de diminuir os debates não é saudável. Não é. E não nos leva a lugar algum, né? Precisamos debater, sabe, quebrar os pratos e tudo certo. E tá tudo bem. Gente, queria passar com vocês aqui uma notícia quentinha. Só não aprovou. Deixar passar. Acabou de sair a notícia. Gerentes da Anvisa reprovam a importação da vacina. Esse é um parecer, ainda vai ter uma votação amanhã, ou é hoje, agora não estou conseguindo visualizar, em que há 5 votos para aprovação ou não, mas essa é a recomendação, então gerentes da Anvisa reprovam a importação da vacina Sputnik. Nós queremos crer, né, nós queremos confiar que eles realmente estão se fundamentando cientificamente, não é uma decisão política ou politiqueira, para que essa decisão seja tomada, até porque é uma vacina que está sendo ministrada em diversos países, na Rússia há muitos meses, desde dezembro do ano passado, e nós simplesmente não temos notícia de que haja alguma questão realmente comprometedora dessa vacina para que a Anvisa venha a reprová-la, né? Mas, enfim, estou trazendo a notícia quentinha aí, se vocês quiserem também embarcar nesse comentário, mas está contigo, Marcelo. Eu só falar sobre isso aí, eu estava acompanhando a reunião mais cedo e eles estavam questionando a falta de transparência da Rússia em relação à pesquisa e os testes que foram feitos com a vacina, comparam ela com outras vacinas que tinham aumentado o risco de embolia e dizia que não tinha nenhum dado dessa vacina. Mas ela já está sendo utilizada em tantos lugares que, enfim, eu acho difícil, queria muito que tivesse sido aprovada, mas enfim. Deixa eu voltar só um pouquinho do que eu queria falar antes,
A Paty tocou na história da família de bem, né, a família tradicional brasileira, e a gente vive numa sociedade tão hipócrita, que se você não se adequa a esse padrão, você automaticamente é excluído de vários círculos, você é apontado. Eu, mesmo sendo uma mulher classe média, padrão, enfim, pelo fato de ser viúva, muitas vezes eu ouvi que meu filho fazia uma malcriação porque não tinha pai, eu ouvi gente pedindo para falar com o homem da casa, enfim, se você sai um pouquinho do padrãozinho perfeito, família de comercial de margarina, você, ou porque você não casou, ou porque você não tem filho, ou porque você se relaciona com pessoas do mesmo sexo, ou porque você não tem um marido, ou porque você não se adequa à cor, ou não se adequa ao corpo padrão, ou porque, seja por qual motivo for, você já vai sofrer inúmeros preconceitos. E esse padrão, essa tradição é imposta por homens, né? Faz parte dessa sociedade patriarcal que a gente vive. Então, assim, dentro dessa sociedade em que o homem é uma autoridade, essas crianças não podem ser questionadoras, né? Eu ouvi muito isso. Isso que vocês falaram, eu ouvi de pessoas com quem eu me relacionei e de pessoas que conviveram com os meus filhos, de dizer assim, eles dão opinião demais, eles falam demais, eles se metem demais no assunto de adulto. Não tem assunto de adulto aqui. Não tem assunto de adulto. Tem assunto. E ele, a partir da maturidade que vai adquirindo, eles vão podendo entrar nesses assuntos. O que eu cobro, e eu cobro deles, e cobro dos meus amigos, e cobro dos conhecidos, e cobro em todas as minhas bolhas, é que sempre que você vai argumentar alguma coisa, você tenha fundamento. Você tenha argumento. Você não pode vir argumentar com construções pueris. A gente não tem 5 anos. E principalmente dentro das nossas bolhas, das pessoas adultas com quem a gente se relaciona, seja no trabalho, sejam nossos colegas de religião, ou nossos parentes, são pessoas que relativamente estão dentro da nossa bolha, seja econômicas, né? Relativamente a mesma bolha. Então, eu exijo que essas pessoas, quando forem argumentar, elas tenham fundamento. Esse tipo de argumento de querer comparar preconceito, ou, enfim, a mortalidade, o posicionamento anticientífico do governo com opinião e gosto por frutas e não sei o quê, não é um argumento. E isso é uma infantilidade, na verdade. E eu sempre falo isso, eu sou muito taxada dessa pessoa que é chata, que é extremista, que odeia, que é amargurada, mal amada, não vou falar os palavrões que já me dirigiram, mas, enfim, inclusive algumas coisas bem machistas, né? Vai procurar uma louça para lavar, você não vai cuidar dos teus filhos, não tem o que fazer, não. Por que você está falando de política? Ninguém aguenta mais falar de política. Cria um grupo para você ficar falando de política. Aí, quando não é para falar de política, a galera fica o quê? Mensagem de bom dia, meme de bom dia e foto de garrafa de cerveja. É só isso que rola. Os grupos se resumem a isso. Foto de garrafa de cerveja e meme de bom dia. Então, assim, o que a gente precisa é que essas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa bolha, porque nós... E aí, aqui é um pensamento extremamente elitista. Nós somos as pessoas que têm condição de ler. Nós somos as pessoas que têm condição de formar opiniões. Nós somos as pessoas que podemos deixar, não deixar. A gente não precisa deixar de comer para comprar um livro. A gente consegue comprar um livro e comer. Então, nós temos a obrigação de formar opiniões, de refletir sobre o que está sendo posto aí na sociedade. Eu vi uma discussão muito boa recente, e eu gosto de pegar o gancho do BBB por causa disso. Todo mundo criticou muito o Rodolfo, né? Que ele tinha condição, um cara que está na internet, que é um músico conhecido, que tem dinheiro, tem acesso, não sei o quê. Como é que ele poderia virar, nessa altura do campeonato, e dizer assim, eu não sabia que isso poderia machucar alguém. Claro que sabia. A pauta está aí, a gente está discutindo isso todo dia, ele tem acesso, ele tem informação se ele quiser. Se ele quiser. Então é isso. O que eu cobro das pessoas é um posicionamento fundamentado. Você tem como se informar se quiser. E você pode escolher por onde você vai se informar também. Porque também não adianta você ir procurar informação naqueles sites de fake news, que a gente sabe que está ali, literalmente, sendo financiado para propagar fake news. Então, assim, existem coisas que são confiáveis, existem jornalistas sérios, independentes,
que estão atuando aqui, e existe a mídia internacional. Se você não acredita em ninguém dentro do Brasil, porque está todo mundo comprado pelo PT, vai na mídia internacional, gente, porque tem aí um monte de jornal, monte de... Mas é o Jorge Soros. Aí é o Jorge Soros que domina. Aí não adianta. Então, vai na mídia internacional, que aí você encontra mas você encontra informações até bem relevantes falando sobre o governo Bolsonaro, sobre o posicionamento dele na questão ambiental, na questão da pandemia, enfim, inclusive comparando ele aos ditadores que a gente vê aí, enfim, não vou citar nomes. Eu queria só fazer um link agora no final, falando sobre mídia e falando... Massa, gostei. Cadê? Mostra aí, Paty. Desculpa, que me chamou muita atenção. Gente! Eu tô desde a semana passada fazendo propaganda dela. Você mostrou. Eu acho que chamou... Eu não tinha reparado na semana passada, agora eu reparei bem direitinho. Marajoara original. Marajoara, Linda, né, gente? De festa de caboclo. Salve os caboclos. Desculpa, Marcelo. Então, para terminar a história da mídia, né, e mídia independente, mídia, enfim, e vincular isso ao que a pauta de hoje, a última semana o The Intercept noticiou o vínculo, um suposto vínculo, porque não tem nada comprovado, do assassinato do... Como é o nome do homem? Seu que Nóbrega, lá na Bahia. Gostei do conceito, um suposto vínculo. É um suposto vínculo, porque não tem prova. A notícia é justamente essa. Os familiares daquele, acho que é André Nóbrega, o nome dele, aquele miliciano que foi assassinado na ação lá na Bahia, que estava vinculado, Adriano da Nóbrega, ele foi assassinado de maneira super esquisita na Bahia, no meio de uma operação, e aí os familiares dele estão numa disputa pelo patrimônio, óbvio, né? A viúva, a irmã, a mãe, os comparsas, não sei o que, estão lá disputando o patrimônio. E dentre ali nas conversas que estão surgindo, citaram que iam falar com um homem da Casa de Vidro, com o Jair da Casa de Vidro. E, a partir desse momento, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro decidiu suspender as escutas. E nada foi feito. Não foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, não foi encaminhado para o Ministério Público Federal, não foi feito nada. Simplesmente suspenderam as escutas e ninguém sabe quem é o homem da Casa de Vidro e o Jair a quem eles se referem. Então, assim, há um suposto vínculo, a gente não sabe. Até porque não foram feitas investigações. Mas tudo indica que essa milícia aí tem um pezinho ali naquele condomínio lá no Rio de Janeiro, né? Aquele condomínio que encontraram as armas, né? Aquele condomínio na Barra, exatamente. Encontraram armas, encontraram um cara que mandou assassinar a Marielle, encontraram... É impressionante como tudo cai ali. É impressionante. Então, juntando tudo que a gente falou, né? A gente está num governo desesperador, com um presidente completamente inepto, amarrados nessa distopia, porque o pensamento dele é contraproducente, é contra a ciência, é contra o próprio povo brasileiro, contra Deus, contra tudo que ele é o homem da Casa de Vidro aí. E quando a gente vai se informar, a minha sugestão é procurar gente que seja bem independente mesmo, que esteja aí no financiamento público, porque realmente, às vezes, a gente fica meio descrente de comprar as matérias que vêm nos grandes veículos de circulação, nos grandes canais de televisão, porque a gente sabe que tem sempre dinheiro envolvido ou interesses escusos envolvidos, se não tem dinheiro, né? Então, uma dica já que eu estou dando aqui antecipadamente é que a gente se informe por veículos independentes. Tem uma questão que eu queria levantar antes da gente passar para outros assuntos. Eu sempre gosto muito da fala dele, então me permitam, eu vou colocar aqui, em cima do que Marcelo falou, que Paty falou, o Wilson também, é um pouco da deformação do conhecimento, é você chamar algo por aquilo que ela não é, por aquilo que ele não é. Então, quando você chama racismo de opinião, você está deformando o conhecimento, você está traindo a nossa
nosso processo civilizatório. Quando você coloca tudo no mesmo saco, né, é tudo farinha do mesmo saco, essa é uma lógica que interessa a espectros como o do bolsonarismo, porque quando você nivela tudo por baixo, quem grita mais, quem é mais valentão acaba chamando mais atenção. Enfim, é uma série de aspectos. E também tem essa coisa de você... E aí já me parece um pouquinho de, digamos, você acaba sendo percebido rotuladamente, né? Então, como o Marcele deu o depoimento dela, eu também me sinto muito representado, identificado com isso, é você trazer para um debate uma informação, você não está dando uma opinião, você não está refletindo, você não está criticando, você não está atacando, você está trazendo uma informação. E porque você traz uma informação, você é o extremo. Porra, realmente isso aí me incomoda um pouquinho. Agora eu queria trazer uma fala do homem, né, do professor Luciano que eu citei, porque assim, é nada melhor do que ouvir da voz dele, cara. Ele fala muito bem sobre isso, e eu acho que a gente arremata pelo menos esse ciclo, e a gente pode passar para outro se vocês quiserem. Deixa eu compartilhar aqui. A polarização política, professor Luciano, ela é boa ou ela é ruim? Descriminalizar o espaço público, destraumatizar o espaço público, pedindo licença, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Olha, as pessoas falam, nós vivemos tempos de polarização. Eu entendo, mas me dê um minuto para dizer o seguinte, nós não vivemos tempos propriamente de polarização, porque polarização é o que é próprio do espaço público, que pessoas tomem posições em polos distintos, né? Polarização, de certa maneira, é o que vínhamos vivendo há pouco tempo atrás. As pessoas tinham posições diferentes, tensionavam, discordavam, se enfrentavam, mas permaneciam respeitando o direito do outro estar no polo distinto do meu próprio. O que passou a acontecer? Quer dizer, um sequestro do espaço público, pelo qual alguns indivíduos, alguns sujeitos, passaram a ser identificados com o mal, como uma espécie de câncer, né? De inimigos da ordem pública. E, portanto, já não se trata mais de polarização. Ao contrário, se trata de reconhecer o direito de ocupação do espaço público apenas por uma identidade dentro do espectro de participação do espaço público. A identidade contrária é tratada como inimiga, né? É tratada como mal e, portanto, deve ser eliminada. Eliminada das diversas formas como se pode eliminar um sujeito do espaço público. Então, eu queria deixar esse toque, né, de que polarização não é algo problemático, negativo. Ela nos constitui como divergência. Agora, totalitarismo do espaço público, que transforma um polo em inimigo e adversário da ordem civil, isso é criminoso. Porque isso acaba com a polarização, com o debate, com a possibilidade de troca. A cultura do ódio, que é um polo só, regendo todo o espaço público. É isso, minha gente. A cultura do ódio, né? Eu acho que o Hudson comentou aqui um pouco dessa ideia de que quando a gente percebe, talvez assim, até uma estratégia, não sei se é pensado assim ou se é algo até irracional, mas intuitivo, quando a gente se encontra nesses espaços de debate, de interlocução, há sempre um aspecto que, infelizmente, é muito comum, o Marcelo sofre, eu sofro, todo mundo sofre, de ataque pessoal, né? Para Marcelo, com certeza, muito machismo. Eu não posso dizer muito disso, mas, assim, de ameaças, assim, do sentido de quererem o meu mal, o mal dos meus filhos, o mal da minha família, assim, de desejar mesmo, assim, explicitamente, que sejam assaltados, que levem um tiro, nesse nível. Então, assim, quando você percebe isso, e isso, claro, de uma forma ou de outra, você conhece a pessoa há quantos anos, e ela vai falar isso para você, né? Você tinha um afeto por ela, e ela vai falar isso para você. Então, no minimamente, você fica meio abalado, né? Agora a gente recupera, a gente já levanta, né? Sacode a poeira e começa a dar a volta por cima de novo, mas não tem como você ignorar que esse tipo de coisa te afeta de uma forma maligna mesmo, né?
E a ideia é de a gente poder realmente não ceder a essa cultura do ódio, porque também tem aí uma outra questão. Você, quando se envolve nesses embates, você pode ser o mais educado, você pode tentar não ser jocoso. Se você toma um ar um pouco mais formal, não, você quer ser professor, você quer ser o sabidão, você quer ser o, né, sabe de tudo, detém todo o conhecimento. E assim, a gente entra num... Pedante, você é pedante, você é pedante, pernóstico. Aí se você começa a ser um pouco mais despojado, né, você tá jocoso, Tá com você ironia. tá com ironia, né? Enfim, aí a gente começa a entrar no... Mas é tudo pessoal, percebem? É ataque pessoal. É ad hominem, né, Marcelo? É ad hominem que fala. Não tem... Não sempre é... colocar como confronto, né? Eu falava do Isso. ódio aí para dar eco para o que a Ana escreveu, Ana Cristina. Porque aí tira do campo da discussão da ideia e traz para o campo da afronta pessoal. Eu recomendo demais que assistam Tempero Drag, Luta de Classes, quando a Rita faz uma análise ali e se a gente não entende a luta de classes, a gente não olha para essa sociedade, a gente continua olhando para a sociedade com um olhar romanceado, que eu penso que é um dos problemas dos movimentos sociais, foi pelo menos, né? Acredito que agora os movimentos sociais têm uma condição de um olhar que é menos romanceado, né? Não vamos ter mais, de modo tão enfático, aquela ideia do salvador da pátria, porque a gente já viu que ninguém salva a pátria e que a ideia do salvador da pátria é muito facilmente sobreposta pela ideia do mito, né? Então, quando o movimento social desenvolveu esse jeito de olhar, deixou um pouquinho de lado a consciência de classe. E a consciência de classe é fundamental. Aí, Braga, eu fico, quando você fala de como nos afeta, né? Eu me lembrei que minha filha foi assaltada, cara, tem muito tempo isso, tem mais de 10 anos isso. E aí eu contei na escola que ela tinha sido assaltada e uma aluna me pensa, há mais de 10 anos, uma aluna disse assim, e aí você vai continuar defendendo direitos humanos agora, que sua filha foi assaltada? Nossa. Foi a reação da menina. Foi a reação da menina. Eu falei, ei, eu fui assaltado 5 vezes antes dela. Eu tive um irmão assassinado em briga de gangue. Eu defendo direitos humanos não é porque eu não sou vítima da violência urbana. É porque eu sei diferenciar o que é violência urbana e o que é a intencionalidade de uma pessoa diretamente a mim e diz para ela, como você está fazendo comigo agora. Você tá sendo violenta comigo, você percebe? Ela fala, porque vocês... Cara, e agora eu tô pensando aqui, isso tem mais de 10 anos. Uma menina de uns 15, 16 anos já me dizia isso em sala de aula. Pensa bem, como isso vem sendo construído justamente porque esse Brasil, do jeito que ele foi colonizado, do jeito que ele é dominado pelo sistema mesmo de domínio do poderio norte-americano, de toda essa estrutura que a gente critica, que quando falam que a gente é marxista só pensa nisso, não sei o quê, mas como domina esse Brasil, faz com que uma parte da população vá, assim, acabando completamente com aquilo que a gente conhece como empatia. E eu anotei isso aqui hoje porque assim, a sociedade brasileira, eu tenho ficado horrorizado com a festa nos bares aqui em Brasília. Horrorizado. Então, na semana passada, assim, no feriado do aniversário de Brasília, né, dia 21 de abril, que eu trabalho com pessoas que ficam revoltadas que o feriado do dia 21 de abril, aqui em Brasília, sobrepõe a grande causa da Inconfidência Mineira, né? Tem algumas pessoas que são revoltadas com isso, mas enfim. Na semana passada, os bares abertos e as pessoas em festa nos bares. Gente, em festa. Se vocês digitarem bares em Brasília no feriado de Tiradentes, vai ver assim, lotado. Dizendo respeitar um distanciamento das mesas, mas que diferença faz? Assim, um bar com 200 pessoas, torre de chopp, não sei o quê. E aí, quando eu vi essa cena, eu pensava, tem razão,
da presidência da República ter a aprovação de mais de 30% da população brasileira. Aqui em Brasília ele teve 76% dos votos válidos, né, na eleição. Então, quando eu olho para este cenário, meu amigo, se benza. Deus te preserve de ter que disputar eleição aqui nessa terra. Deus te preserve, que a disputa é Tô terrível. numa bolha, viu? Aqui não tinha nem segundo turno com o Bolsonaro. Não, minha filha, aqui 76% dos votos válidos, hein? Aqui, eu moro num lugar... deixa eu falar também. A minha casa não foi apedrejada. Que ele foi menos votado aqui também. Parabéns para fale vocês. da gente. Parabéns para vocês. Não foi, porque aqui ele nem ia para o segundo turno. Nós sentimos em 2018, de verdade, assim, chegamos a pensar em mudar para o Nordeste para poder viver melhor, né? Pensamos mesmo. Mas eu moro num lugar em que as nossas casas, a minha, graças a Deus, não foi, mas as nossas casas foram apedrejadas na eleição de 2014. Apedrejamento de casa, aqui onde eu moro, porque é uma cidade que foi construída por uma política habitacional, não sei se vocês conhecem, de um homem chamado Joaquim Roriz, que era a base do PMDB do Goiás e de Brasília. E quando nós inventamos de fazer movimento de esquerda aqui, negócio maluco, né? Completamente. E aí, essa sociedade que não tem empatia, que eu falei em 2014, não, em 2014, foi na eleição de Cristóvão Buarque para governador, bem antes disso, 98, né? Nessa casa, obrigado, Gisélia, adoramos isso, né? Mas é essa sociedade que não tem empatia e valida o ódio. Porque quando a gente pensa no relacionamento, é a falta de empatia que autoriza o assassinato. Porque quando todo esse discurso que desfaz, eu estou assim, muito falador desse lugar que o Braga disse aí, né, de quem quer ensinar. Mas é porque eu pensei muito na semana passada sobre isso. Como que a gente pode estar no momento em que o mundo inteiro reflete como vencer essa doença e as pessoas simplesmente vão para a rua comemorar um dia de feriado na quarta-feira? É absoluto descaso, né? Então, isso assim, me mobilizou demais na semana passada. E agora, olhando aqui essa nossa conversa, eu fiquei pensando que, depois eu tenho uma outra coisa sobre o conceito da pandemia para falar, mas eu fiquei pensando como que esse lance da Anvisa revela a estratégia comercial da disputa das vacinas. Assim, o interesse econômico norte-americano para dominar a produção de vacina está escancarado. E, para mim, assim, o relatório da Anvisa, eu não questiono a legitimidade, eu questiono a intenção. Porque a intenção de validar um fornecedor ou de invalidar especificamente o outro. Na hora que as vacinas norte-americanas começam a ganhar o mundo, na hora que a vacina de Londres começa a ganhar o mundo, curiosamente, a vacina da Rússia começa a enfrentar dificuldade de aprovação nos países que compram a vacina norte-americana e a vacina inglesa, eu questiono a intenção. Não a validade da análise, porque eu não sou cientista, mas a intenção comercial. Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho da CPI, né? Da CPI da Covid. A gente não tocou nesse assunto e não pode ser até a primeira vez que a gente vai tocar, mas seguramente não será a última, porque o bicho vai pegar. Hoje pegar meu copo quando eu vi o copo da Paty, mas eu preciso beber água. Não tem nem comparação, a Paty é muito mais bonita. Mas a gente precisa começar a tocar nesse assunto, vamos retomá-lo várias vezes, certamente. Hoje saiu uma notícia de que uma liminar, né, que impede o Renan Calheiros de ser relator da CPI da Covid, ele já entrou com recurso, é uma liminar de primeira instância, certamente isso vai ser revisto, né, e aí já se percebe uma manobra, né, política. Foi da Carla Zambelli o pedido, e o juiz acatou, não entrou no mérito, mas acatou. E, enfim, a gente tem uma disputa que, antes de começar...
Eu posso dizer que esse juiz respondeu a um processo por desvio de conduta ou é inconveniente? Ah, você tem essa informação, é? Tem lá na revista Fórum. Quando eu vi o Não, sobrenome pode dele, eu me falar. lembrei dele. Eu me lembrei dele que ele tem um sobrenome muito, muito marcante. Ele é da família Frazão, que é uma família importante aqui. E aí ele foi investigado naquele chamado Mensalão da Toga, que rolou, eu acho que 2012 ou 2010, que Que tinha é uma outra pauta, umas, né? Do tinha umas bolsonarismo compras. com o Lula e com a justiça. Isso mesmo. Que tinha umas compras lá da Fundação Habitacional do Exército, e ele é um dos juízes que foi investigados à época, hein? Justamente por essas ligações estranhas aí de movimentos que aconteceram na Polpex na época, né? Então, coincidentemente, quando a Carla Zambelli apresenta o pedido, cai para esse juiz, né? E tem ligação com um esquema de desvio de recurso da poupança do Exército. Lá tem a denúncia de ligação com o esquema, né? Eu não sei se está comprovado ou não, mas em 2009 foi isso que rolou contra ele. Mas é isso, é outra pauta, outro subtema da pauta de hoje, que é o conluio do bolsonarismo com parte, né, do setor do sistema judiciário, e que faz com que a gente, de fato, perceba que de onde vem também essa força política deles, né? Essa força eleitoral também deles, né? Porque eles estão mesmo, eles penetram ainda muitas instituições, muitos sistemas, né? Grupos de família, de WhatsApp, etc. Então tá aí, a força política ainda é relevante, por isso também é importante para que a gente não se considere já relaxados para o próximo ano, que a disputa vai ser acirrada, né? Ainda que a minha perspectiva, otimista, normalmente eu sou muito otimista, ele ainda está disputando vaga com o candidato do centro para 2022. Vamos ver como é que a coisa se desenrola. Mas eu queria só apresentar essa pauta da CPI da Covid, porque, ao meu ver, vem daí, dessa CPI, os próximos, digamos, torpedos, né, políticos sobre o governo Bolsonaro e, obviamente, sobre o bolsonarismo, né? Há um temor, porém, de que a reação desse espectro político seja muito mais violenta, que o próprio Bolsonaro reaja de forma muito mais violenta, porque ele não vai, digamos assim, baixar o tom, ele vai, na verdade, vai se sentir mais acuado e, portanto, vai ser ainda mais propenso ao confronto. E, enfim, a gente tem que ver o que é que vai acontecer, porque a questão é, se em algum momento o Congresso Nacional também decide aceitar, o Arthur Lira decide aceitar algum pedido de impeachment, que eu acho que já tem mais de 100, bom, aí não tem mais o que a gente duvidar. É só o procedimento, digamos, burocrático, porque vai acontecer a queda dele. Mas é isso, é só uma introdução para a gente poder começar a conversar sobre a CPI da Covid. Nós temos 17 minutos, e aí a gente já vai dando aqueles arremates. Por favor, quem quer falar? Eu não quero falar do CPI. Eu quero, antes de falar, Marcelo, desculpa. Eu quero falar eu não vi o chat, só vi agora que a Carla Carelli fez uma fala tão maravilhosa sobre o exercício da maternidade que ela faz, e que eu acho que vale muito a pena, Braga, a gente dar um destaque aqui, porque, Carla, você, mãe de dois... Eu coloquei já. Colocou, eu não vi. Passou. Coloquei já. Desculpa. Peraí, vou botar de novo. Porque realmente, assim, é isso, né? Criar os dois filhos, e aí foi na hora que Marcelo dizia, e eu penso que vocês, mulheres que fazem isso, provocam simplesmente por fazer. Não precisa dizer nada. O fato de vocês assumirem que vão ser mães e sem nenhum complemento
simplesmente provoca. Nessa sociedade que não admite o diverso, nessa sociedade patriarcal, o fato de você existir como uma mulher que tem coragem de ser, já é provocativo. Hein? E eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês, porque isso reforça o compromisso que a gente tem de fazer esse mundo ser um mundo que todas as pessoas possam ser o que elas quiserem. Eu também. Só nem ia falar sobre isso, e, enfim, mas eu não tenho problema nenhum de falar da minha vida pessoal. E como viúva, há um estereótipo do que se espera de uma mulher viúva com filhos, e uma mulher viúva com filhos pequenos, né? E quando eu fiquei viúva, eu tinha 27 anos. Então, assim, você pensar numa mulher de 27 anos é um estereótipo, é uma coisa que se espera. E quando você pensa numa viúva com 2 filhos pequenos, é outro estereótipo que se espera. E eu tentei muito me aproximar o máximo de um meio termo. Eu não deixei de ser mãe, eu não voltei para casa dos meus pais, uma escolha minha, eu poderia ter voltado, seria legítimo. Mas por ter ficado aqui no meio, eu não era mais a menina de 27 anos saindo com a minha turma loucamente, porque eu tinha 2 crianças para criar. Mas eu também não era o estereótipo da viúva de preto, chorando em casa, deitada na cama. Eventualmente eu estava com as minhas amigas, bebendo, enfim. E muitas vezes, e isso é muito white people problems, mas muitas vezes eu fui muito criticada e muito achincalhada. E aí depois que eu resolvi falar de política, defender pauta feminista, defender pauta de preto, pobre, favelado, né? Aí pra quê, né? Pra quê? A mulher tem que ser bela, recatada do lado e ficar calada do lado, e não resolver falar, e não resolver enfrentar, e não querer fazer macho refletir, enfim. Se indispor, porque aí eu virei o quê? Recalcada, mal amada, mal comida, que era o que eu não queria falar, enfim, whatever. Mas voltando para a CPI, que é o que nosso ponto aqui, né? A CPI já começa cheia de problemas, cheia de embates, claramente aí, quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente, quem vai dizer o quê. Já começamos de um ponto de vista bacana, de que nós temos mais senadores opositores, ou independentes, como a mídia está gostando de falar, do que bolsonaristas, isso é um ponto bom, mas ela já começa com inúmeros embates. E aí, hoje, a notícia principal é um relatório que o governo mandou para todos os ministérios para rebater ponto por ponto do que pode ser discutido dentro da CPI, que a mídia recebeu, assim, como um tiro no pé, como se o governo, a Casa Civil, no caso, tivesse dado um tiro no pé do governo, porque é praticamente um relatório do que a CPI precisa investigar. É um roteiro de investigação. No roteiro de investigação. E aí eu já nem acho tão bom assim, como tudo que vem desse governo, eu desconfio muito. Eu acho que é capaz deles criarem até documentos para rebater cada um daqueles pontos. Eu acho que aquilo ali não é só um roteiro, é para todo mundo estar preparado documentalmente para rebater cada um daqueles pontos. E a instrução da Casa Civil é essa: se preparem para responder isso aqui. Se preparem para responder, leia-se documentalmente. Juntem provas para justificar isso aqui. Mas é possível eles forjarem documentos falsos? Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível forjarem justificativas, entendeu? Não os documentos em si, mas, por exemplo, naquela época a Pfizer, e eu já vi até algumas coisas nesse sentido. Naquela época a Pfizer exigiu que o governo assumisse total responsabilidade pelos efeitos colaterais da vacina. E dentro do ordenamento jurídico brasileiro, isso seria uma cláusula abusiva. E aí é uma interpretação, porque todo mundo comprou a vacina mesmo assim. Só o Brasil não quis comprar. Entendeu? E aí ele vai dizer o quê? Não comprei porque dentro do ordenamento jurídico brasileiro isso aí era uma cláusula abusiva e eu não quis comprar. E aí eles conseguem forjar justificativas. É isso que eu estou falando. Não o documento em si, mas a justificativa. E aí vem um parecer de um jurista aí que vai receber lá seus R$45 mil
para elaborar um parecer dizendo que aquilo ali é uma justificativa, né? Realmente era uma cláusula abusiva e não deveria ter comprado naquele momento. E aí está lá formado. Então, assim, num país que resolveu relativizar crime de responsabilidade para destituir uma presidente eleita, eu não posso achar que não vai arranjar uma justificativa para justificar, ótimo, né? Uma justificativa para as omissões do governo federal durante essa pandemia. E que são evidentes para a gente, que são claras, não só para a gente, mas para muitos cientistas e para muitos examinadores internacionais e para muitos cientistas políticos e para muitas pessoas especializadas em políticas públicas, isso está muito evidente. Mas eu não duvido que as justificativas sejam organizadas para serem apresentadas na CPI, já de antemão. Então, o que o governo fez? Ele mandou assim, vão bater nisso, se prepare para rebater. Se prepare para rebater parecer, análise jurídica, traz aí alguém para dizer por que a gente não fez. E vai ser isso. A CPI vai ser esse escarcéu. Qual é a vantagem? Nós estamos em maioria dentro da CPI, e isso é uma vantagem. Nós, de novo, nós aqui do espectro democrático, não é só nós de esquerda. Nós, dentro do espectro democrático, contra esse governo de totalitarismo, né? Eu adorei a frase, totalitarismo político. Então, nós estamos em maioria, mas essa CPI tende a ser um embate gigantesco, até porque os governistas dentro da CPI querem puxar a questão de estados e municípios. E já está começando, né? Hoje a gente viu também a notícia de que a PGR indiciou o governador de Amazonas, junto com toda a cúpula do governo do Amazonas, pela suposta fraude na compra de respiradores, aquela história que já vem rodando aí há um bom tempo. Então, assim, a CPI vai querer Lembrando que ele é bolsonarista, né? Lembrando que ele é bolsonarista. Exato. É bolsonarista, o governador do Amazonas. Mas, assim, a CPI vai ser o embate muito claro dos bolsonaristas querendo apontar erros de governadores e essa maioria querendo encontrar as omissões do governo federal, que poderão, na minha opinião, o único objetivo político dessa CPI é embasar um pedido de impeachment. Ela vai acabar, se ela não virar uma grande pizza, assim, ela vai acabar embasando um pedido de impeachment aí, com provas, com argumentos, com fundamento. Galera, podemos... Paty, quer falar sobre esse tema ou a gente já vai para rapidinho. É porque a sensação que me traz, assim, e a Marcele terminou com uma frase que dá um respiro, que é a possibilidade do embasamento para um impeachment. Porque, sistematicamente, a gente tem visto que as desculpas, né, aí Marcele traz essas justificativas, elas sempre são colocadas e a sensação que eu tenho de desgaste é que nunca dá em nada. A gente tem visto sistematicamente vários absurdos, né? E a gente está sofrendo na pele isso, e um desgaste, né? Um desgaste de que as coisas estão caindo no nosso colo e nada é feito. Eu realmente espero que não termine em pizza essa CPI. Eu realmente espero que a gente tenha bases legais e muita base para poder embasar esse pedido de impeachment, porque embasamentos, na verdade, não faltam, né? São vários que a gente tem, mas que a gente possa caminhar nesse sentido, porque são quase 400 mil vidas que foram perdidas, né? Então, a gente precisa realmente ter a dimensão de que uma política pública sanitária está sendo realizada, né? Deve ser realizada, não foi até agora. Eu penso aí que o principal objetivo da CPI é para o Senado se distanciar e descolar a imagem do Bolsonaro. Eu não acredito que eles tenham como intenção fazer o processo de impeachment acontecer, porque nós estamos em abril de 2021 e se você for pensar nos prazos regimentais, não sei o quê, o tempo para acontecer é curto, né? Porque você tem o tempo da CPI, depois
para isso ser noticiado, enfim. Teriam que fazer um processo muito acelerado para isso dar certo, e para que se essa fosse a intenção. O que eu imagino que é a grande intenção é construir um patrimônio político para quem está na CPI, para usar eleitoralmente ano que vem, como eles foram as pessoas que tiveram coragem de enfrentar de verdade a crise. Porque eles sabem que a imagem do Congresso é completamente desmoralizado, desgastado, né? Vai fazer com que a renovação do Congresso no ano que vem seja maior do que a renovação da eleição passada. A perspectiva aponta para isso, né? Então, eu penso que a CPI tem esse objetivo, de descolar a imagem, né? E de jogar o Bolsonaro na fogueira, como os apoiadores dele vêm fazendo cada vez mais, né? E o desespero dele vai aumentando justamente por isso, porque vai percebendo que está cada dia, eu não diria isolado, porque está muito longe de estar isolado, muito longe, né? Mas cada dia com menos base de apoio, né? Penso ainda que essa articulação toda vai atendendo o interesse da mídia, que é ter pauta para continuar batendo no governo, e batendo para poder fazer a mesma estratégia que fizeram com a Dilma, com Lula, né? Vai assim, batendo para escorrer sangue até não ter mais onde escorrer. Então, cada noticiazinha faz aquele escarcéu, vira aquilo tudo, é a grande manchete, parará. E isso, ao contrário do que parece, fortalece o bolsonarismo. Porque, como eles acham que a mídia é do PT, quanto mais eles fazem o sangue escorrer, menos eles acreditam nessa mídia, né? Só que aí, essa mídia ainda não encontrou uma outra forma de fazer. Mas eles já têm, com certeza, um diálogo aberto com o campo que elege a direita. Não a direita bolsonarista, mas o que vota no Dória, que possibilita Luciano Huck, essa coisa toda, eles já encontraram o diálogo com eles, né? Então, eu acho que a CPI está a serviço da mídia, mais uma vez, para poder fazer a pauta da mídia acontecer, que é tirar o Bolsonaro da eleição. É isso que eles não querem Bolsonaro. Eles querem outro para enfrentar a esquerda, né? Então, quando eles vão fazer esse desgaste, talvez isso dê certo. Eu vou rever meu ponto de vista, eu vou concordar com o Hudson. Eu acho que é muito mais factível mesmo do que um impeachment acontecer. Realmente haver esse desgaste. Eu queria só falar que o Huck renovou com a Globo, então temos uma esperança de um candidato a menos. Gente, um a menos no campo da direita, né? O passe dele ficou mais alto lá para renovação, né? Foi uma boa jogada. Não, com a saída também do Faustão, né? O Faustão vai deixar os programas de domingo, então ele quer assumir essa posição. Então, assim, eu acho que bem mais factível mesmo pautar a mídia, eu acho muito esses esses senadores aparecerem de maneira constante, né? E já estão, Renan Calheiros, o próprio Randolph, estão ali o tempo inteiro na mídia discutindo isso. O Eduardo Girão daqui, que é bolsonarista, está aparecendo muito também, do lado oposto, né, como um defensor do governo, e hoje mesmo ele estava lá falando da questão dos estados. Então, eu acho que pode ser realmente para pautar a mídia, para secar o Bolsonaro e a gente chegar em 2022 com um candidato de direita e um Lula, né, provavelmente. Olha, sinceramente falando, eu não vejo isso com nenhum desgosto, não. Tirar o Bolsonaro do páreo, para mim, qualquer outro candidato me parece que é mais razoável do que ele. Então, que seja. Mas, enfim, já estamos faltando 1 minuto para 10, vamos dar aquela arrematada, né, para a gente poder encerrar. Agradecendo a audiência de todo mundo que esteve com a gente, Jorge, Ana Cristina Bergalo, Gisélia, quem mais aqui para cima? Carla Carelli, Yuri Leite. Yuri, faltam seus comentários, sempre interessantes, Yuri. Temos mais
a Vitória, Cristina, Ivana, no Cresce. Meu enfim, pai estava assistindo também, não comentou, mas ele assistiu aí, boa parte. Que maravilha, viu? Então, isso que a gente traz hoje foi algo para que a gente pudesse pensar. Semana que vem, gente, a gente vai entrar no último mês da segunda temporada do Conexão. A gente vai até o final de maio e no final de maio a gente dá uma outra parada para tomar um fôlego, porque não é fácil para ninguém, não está fácil para ninguém, mas vamos cumprir com o nosso compromisso até o final de maio, tá? Todos os segundos, então, contamos com a companhia de vocês, que vocês possam repercutir, vocês possam estar com a gente, enfim. Hoje não comentei porque estava lavando louça enquanto ouvia. Yuri, estamos juntos, também faço isso. Eu escuto vídeo de internet enquanto estou lavando louça. Boa, gostei. É uma excelente forma de ouvir a gente também. Quando não ao vivo, também com o podcast. Mas é isso, a gente agradece muito vocês. Quero dar minha dica da semana. Esse livro eu li faz, acho que uns 17 anos. Dá para ver aí? O Curador Ferido. Ô, Braga, bota tu em primeiro plano, amigo. Foi mal, eu sempre esqueço dessas coisas, gente. Então, Curador Ferido, do Henry Nouwen. Henry Nouwen, ele é um escritor de espiritualidade holandês. Acho que o Wilson deve ter ouvido falar dele já. E eu li quando eu estava no seminário, né? Para quem não sabe, eu fui seminarista. Deixa eu mostrar só isso aqui, ó. Eu tenho uma listinha anotada num papel de todos os livros que eu quero comprar. Ele passou pra cá. Um dia eu consigo, né? Mas esse livro ele foi muito importante para mim. Eu tinha coisa de 21, 22 anos. E ele fala basicamente sobre como a gente pode conseguir lidar de frente, de forma mais saudável possível, com as nossas feridas, né? E, enfim, é um livro de espiritualidade e me pareceu bastante significativo. Essa semana eu peguei aleatoriamente e comecei a ler alguns trechos e realmente é um livro muito importante na minha formação. E aí quero que vocês também falem qual é a dica de vocês para essa semana. Eu desliguei a câmera para ir buscar a minha, né? Eu estou lendo um livro agora, esse livro aqui, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, Fernando Moraes, que é um autor sensacional, que, assim, Cuba, a ilha, né, que fala sobre Cuba, o Chateau, enfim, estou na metade do livro, que está marcado. Ele conta a história de agentes cubanos que se infiltraram nos Estados Unidos no final da Guerra Fria, ali, anos 90, e não para de crescer a lista. E muito interessante, eles desertaram aparentemente, foram para Cuba e formaram uma rede de espiões que transmitiam para Cuba informações sobre atentados terroristas que rolaram ali nos anos 90, principalmente na região turística de Cuba, de Havana. Eles queriam minar, né? Os Estados Unidos estavam querendo minar, principalmente os anticastristas que estavam em Miami, queriam minar a principal fonte de recursos da República de Cuba depois da queda da União Soviética, então, que era o turismo. E aí o que eles faziam? Eles financiavam atentados terroristas para dar medo na população, nos turistas que queriam ir para Cuba. Então, infiltraram 13 pessoas, 13 cubanos nos Estados Unidos, que chegaram lá aparentemente como desertores. Não terminei de ler o livro, eu não sei que fim dá. No começo eles conseguem desvendar vários atentados e evitar que eram atentados à bomba, dentro de hotéis de luxo, 5 estrelas, ali na região do Caribe cubano, né, enfim. Enfim, achei o livro sensacional, estou adorando, parece um filme, inclusive merecia virar filme, porque com poucos recursos, obviamente, gente que ia para os Estados Unidos como imigrante desertou viver na mendicância, mas estava ali fazendo serviço de inteligência, achei incrível. Por falar em filme,
A academia registrou ontem a pior audiência de toda a sua história, né? Como eu não gosto Meu filho intelectual assistiu toda a premiação do Oscar e assistiu quase todos os filmes. Eu Estava não assisti, comentando comigo. não. Não, eu assisti no BBB e ele, mãe, como é que você vai assistir BBB na noite do Oscar? Eu tive que lidar com esse tipo né, de crítica, tá vendo? apontamento. De graça essa para você. A minha dica vai aí, já foi lá pelo chat do Facebook. O pastor Henrique Vieira ontem fez uma live lá da Igreja Batista muito legal, que se chama Pacifismo Engajado. E aí foram conversar sobre isso, sabe? E que é uma pegada bem do Tucum, assim. Essa ideia de que a nossa paz é uma paz inquieta, não é uma paz da conformidade, mas é uma paz atuante, é uma paz que grita, não uma paz que silencia, né? Então, tem isso lá. Para quem é de igreja, ou gosta de estudar o movimento religioso, é interessante, porque aí é uma ação da igreja, né? Então, tem uma discussão, mas também tem hinos e tal, é um negócio legal. Bom, e a minha dica, então, tem a ver com o Oscar, né? Eu não assisti o Oscar, mas eu assisti o filme com Viola Davis e Chadwick Boseman, que é A Voz Suprema do Blues. É um filme lindo, fala da história de uma mulher negra nos Estados Unidos da década de 20, uma cantora pouquíssimo reconhecida, e aí é a história de um dia de gravação. Acho que vale a pena assistir, porque é a história de uma mulher referência dentro do blues. E também, para leveza, eu indico o filme Soul, que eu também vi e achei fantástico, que é leve, que fala sobre, né, aí vai trazer a história da morte, enfim, mas numa outra leitura, né, e a renovação. Eu acho que vale a pena. Talvez Soul seja a minha maior dica para esse período, assim, a gente ficar na leveza e na esperança de que as coisas podem, sim, se renovar. Gente, tenham atenção nessas dicas. A gente está fazendo um processo de curadoria para essas dicas. O Yuri está confirmando realmente isso é maravilhoso. Eu vou ver agora, eu vou ver. Porque eu tenho aquela síndrome de quem assiste Netflix, que eu fico olhando o catálogo e não consigo decidir que filme, porque eu não quero perder tempo. Eu tenho pouco tempo. E aí eu fico, tipo, meia hora tentando escolher um filme, já estou perdendo tempo e é bom a gente saber a gente sabe que vai gostar. Então, esse vai ser o próximo que eu assistir, o Soul, quando eu tiver algum respiro. O Soul tá na Disney, No da Disney. Na Disney? Beleza. Isso. Eu tenho Disney, tenho todos. Você tem todos. Não é, Hudson? Tamo junto, amigo. Bom, então é isso, gente. Dicas da semana dada. Muito obrigado a todo mundo. Gisélia. Ó, já tá falando que o som do silêncio também é sensacional. O Yuri também acabou falando aqui, ó. O Dois Irmãos também é excelente. Enfim, o pessoal tá... Exatamente, pessoal. Deem dicas, né? Porque eu já anoto aqui e já vejo o que é que eu vou... Sem ter que perder meia hora para escolher o que é que eu vou assistir. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela participação. A gente fica muito feliz com a presença de todos e todas. Semana que vem a gente está junto, se Deus quiser. E a gente vai anunciando até sexta, sábado, quem sabe domingo. A gente anuncia o próximo tema. A gente vai construindo esse tema na semana. E aí a gente anuncia nos cards aí das redes sociais. Sigam a gente no @NarraçaDaPaz. Não. Peraí, Braga. Próxima semana é dia do trabalho. Trabalho, amigo. Dia Internacional do Trabalho. A gente já tem a pauta da semana que vem. Ainda bem que vocês lembraram. Tava sem essa referência aí. Então a gente vai estar essa próxima semana com o Dia do Trabalho. Então o tema já está definido, vai ser sobre isso. Vamos trabalhadores e trabalhadoras do mundo univos. Então é isso, muito bom, muito obrigado a todo mundo, boa noite, tamo junto
descansem e que a gente consiga se manter com a cabeça erguida, o coração o mais pacificamente possível e contem conosco. Beijão, tchau, tchau.